Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando também neste período de exceção, um período sem precedentes para muitas famílias, ou seja, sem precedentes no sentido de que muitas pessoas, nossos pais, nossos avós, talvez muitos deles não passaram por um período semelhante a este que estamos vivendo hoje, né? É difícil mesmo para as pessoas mais experientes o momento que nós estamos passando. Mas nós estamos utilizando esse meio aqui para levar o conhecimento para vocês da maneira mais fácil para vocês, né? Que chegue de uma maneira que vocês possam compreender também e ter acesso. Meu nome é Vitor Marcelo Vieira. Alguns de vocês já me conhecem, alguns talvez não, né? E nós vamos trabalhar seguindo aí mais ou menos com os temas que vocês já trabalharam. Vamos retomar algumas coisas, talvez alguns temas que vocês já tiveram acesso, mas nós vamos ter uma conversa inicial aqui, introdutória, né? Para depois a gente seguir com as próximas aulas, com essas videoaulas que eu irei apresentar para vocês, tá bom? Então hoje é uma forma mais de a gente se conhecer mais e saber o que nós vamos trabalhar e de que forma. Eu peço a vocês que prestem bem atenção nos conteúdos, o que eu vou explicando, porque nas próximas aulas também nós teremos mais conteúdos e numa delas eu vou solicitar para vocês, né? Vocês vão fazendo anotações no seu caderno para depois fazer um relato dessas aulas do que nós abordamos aqui, dos conhecimentos para vocês, tá bom? Bom, nós temos então a questão de um período histórico que eu gostaria de trabalhar com vocês, que é a Primeira República no Brasil, né? Primeira República no Brasil. Em história nós precisamos primeiro nos situar no tempo e depois no espaço. Então vamos estudar a Primeira República. Qual foi o período da Primeira República, ou seja, a primeira experiência republicana? A república, que significa a palavra res publica, vem do latim res publica, que significa aquilo que é público, né? Então, a partir de 1889 no Brasil, nós tivemos o início de um período que foi até 1930, conhecido como a Primeira República. Por que a primeira? Porque até 1889 o Brasil tinha um regime imperial de governo, ou seja, nós tínhamos o império, né? Nós tínhamos um rei, né? O rei no Brasil na época era Dom Pedro II, antes Dom Pedro I, né? E depois do império, então, a Primeira República. Um período muito conturbado no nosso país, porque ele teve muitas resistências, apesar de a Primeira República chegar com uma ideia de que iria consolidar a cidadania no Brasil, ou seja, permitir que todos e todas tivessem acesso às decisões da condução pública dos caminhos do nosso país, né? Isso não aconteceu de fato, né? Nós tivemos muitas populações que foram deixadas à margem da sociedade. E para nós termos a ideia e começarmos aqui a trabalhar sobre esse tema, vamos puxar, né, aqui para a nossa região, como foi a nossa região neste período da Primeira República. Nós tivemos aqui, na região meio-oeste e oeste catarinense, entre 1912 e 1916, vejam só, está dentro do período da Primeira República no Brasil, né? Que foi de 1889 a 1930, nós tivemos um levante, uma guerra, né? Uma resistência de um grupo nacional, nativo, que já estava nessas terras, que era o povo conhecido como os caboclos, né? Então nós vamos estudar a partir de hoje a Guerra do Contestado, que ela foi de 1912 até 1916 e foi aqui na nossa região do meio-oeste e oeste catarinense, pegando aqui uma parte da nossa região oeste também. Meio-oeste, quando eu falo os municípios Joaçaba, essa região toda, Concórdia. Nós temos
uma vasta região, né, que eu pretendo mostrar no mapa nas próximas aulas para vocês, para a gente conhecer onde aconteceu esse conflito. Tá? O que foi a Guerra do Contestado para começo de conversa? E antes disso ainda, eu gostaria de mostrar para vocês um dos livros fundamentais para compreendermos o que foi a Guerra do Contestado aqui na nossa região, que é o livro Lideranças do Contestado, do historiador da Universidade Federal de Santa Catarina, Paulo Pinheiro Machado, que é um dos maiores especialistas no mundo em Guerra do Contestado. Então eu vou usar algumas passagens desse historiador para levar para vocês também o conhecimento desse período, né, que foi de 1912 a 1916, tá bom? Bom, a Guerra do Contestado, ela envolveu toda uma população nacional que vivia aqui, que eram os chamados caboclos. E quem é o caboclo falando de forma étnica? Vamos dizer, de forma étnica, o caboclo é aquele que vem, digamos, descendente entre indígenas e portugueses, tá? Por essa região do oeste e meio oeste de Santa Catarina, passaram muitos bandeirantes no século XIX, né? Porque esses bandeirantes que vinham de São Paulo, vinham até o Rio Grande do Sul em busca do apresamento dos indígenas para trabalhar como escravizados. E nessa passagem eles foram mantendo contato com as populações indígenas e foi surgindo o caboclo. Tá bom, gente? Então, para começo de conversa é isso. A partir daí do caboclo, dessas populações nacionais, é que nós vamos estudar o conflito dessas populações com os europeus que aqui chegaram a partir de 1870, 1900, mais ou menos nesse período. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês do 8º ano. Estudem e até a próxima aula.